Boa, Carlos. Também gosto da ideia de abrir a sequência de costas pelo pull down. Um pull down bem... aquela mesma lógica, aquela mesma ideia lá do cabo, lembra? Para glúteo, um pull down bem direcionado no início da sessão. E aí depois você segue para os estímulos que implicam maior carga. E se fizer com o banco inclinado, que exercício, Inês? Não viu como é o que, Rafael? Sobe mais um pouco, por favor. Pode subir. Ah, legal. O pull down. Inês, com a corda ou com a barra, perdão, o pullover, com a corda ou com a barra, opta pela pegada, por meio da qual o praticante apresenta melhor envolvimento do latíssimo do dorso. E aí você vai educando, porque a lógica daquele exercício é a seguinte: em que outro eu estimulo o latíssimo do dorso em comprimento tão longo? Se alguém vier argumentar, mas o pullover é um exercício para peitoral maior, calma, em que outro exercício eu estimulo o latíssimo do dorso em comprimento tão longo? Se eu fosse argumentar que o pullover é um exercício próprio para estimular o músculo peitoral maior e não o latíssimo do dorso, eu também deveria reconhecer que o agachamento profundo não é uma boa estratégia para estimular o glúteo máximo. Por quê? No pullover, o latíssimo do dorso apresenta braço de momento para extensão do ombro, menos favorável quando comparado com o peitoral maior. No agachamento, o glúteo máximo apresenta menor braço de momento para extensão de quadril quando comparado com o adutor magno. Mas por que eu agacho profundo? Para buscar o maior alongamento ativo do glúteo máximo. Por que eu vou para o pullover? Para buscar maior alongamento ativo do latíssimo do dorso. Porém, se o meu aluno não apresenta domínio de glúteo máximo na elevação de pelve, exercício no qual estimulo o glúteo máximo, uma condição para ele preferencial na extensão de quadril, braço de momento favorável, comprimento favorável para produzir tensão, não é no agachamento profundo que ele vai envolver esse músculo glúteo máximo. Mais uma vez o paralelo com o latíssimo. Se o aluno não apresenta boa conexão do latíssimo à remada, cabo ali fechadinho ou então a pegada supinada, eu não vou levá-lo para o pullover. Certamente ele não vai entender. Muito bom, Inês. A variação é bem interessante. É bem interessante, de fato. Professores, vocês entenderam a lógica por trás da seleção de exercícios? Lembrem-se, para falarmos em métodos, nós precisamos ser cirúrgicos na combinação de exercícios. Porque seria muito mais fácil, para mim, exemplificar um método na remada, exemplificar um método na puxada, e aí vocês assistiriam aquilo ali, eu levaria o praticante à exaustão, uma remada livre, no vídeo ficaria tudo ok, poxa, que legal. Só que a praticante aqui, na remada livre com halteres, por exemplo, um drop set, ela coloca três pares de halteres, aí realiza primeira série, remada livre com halteres, falhou, solta, pega o segundo, mais leve, remada livre, solta, pega o terceiro mais leve, remada livre, eu simularia um drop set. Mas, até que ponto esse drop set está ensejando o estímulo preferencial, seletivo, direcionado ao músculo de interesse? Ela poderia perfeitamente executar toda a sequência se valendo de flexores de cotovelo, se valendo do próprio músculo redondo maior como maior contribuinte, né? Como maior, digamos que, como um protagonista nessa ação de extensão do húmero, envolvendo pouco o latíssimo do dorso. Então, na próxima aula, nós vamos entender a combinação de variáveis que caracteriza o método. Mas eu não quero falar em método sem antes entender as possibilidades de seleção de exercícios. Exemplo, deltoide. Ora, o deltoide
para estimular de forma completa este músculo, é um só músculo, mesma inervação, nervo axilar. Porém, eu não tenho um treino completo para deltoide, pensando em hipertrofia, embora não haja um trabalho que investigue hipertrofia de deltoide, em decorrência de variação de exercícios, eu não tenho um trabalho, um estímulo efetivo ou um treino efetivo, ou seja, eu não exauri as possibilidades de estimular o deltoide realizando tão somente séries de desenvolvimento. Barra, halteres, máquina. Está faltando alguma coisa aqui. Ah, professor, mas eu não tenho nenhum trabalho que avalie hipertrofia. Imagina, um leigo questionador. Cara, por que o desenvolvimento, não posso treinar o deltoide só com o desenvolvimento? Aí o professor vai responder. Porque o desenvolvimento não ensejará ou não exaurirá as possibilidades de estímulos que posso levar para esse deltoide. Tudo bem? Ok. Já vou parar para entender, o Inês. Voltando ao deltoide, respondendo aquele leigo questionador. Ora, o desenvolvimento não permitirá exaurir as possibilidades de estímulos que nós incluiríamos num treino completo com ênfase deltoide. Aí o questionador segue. Mas há algum estudo que avalie hipertrofia de deltoide nas suas diversas porções? Clavicular, acromial, espinal, por exemplo? A resposta, não. E eu, diante dessa ausência, não vou me valer de dados obtidos com auxílio da eletromiografia de superfície. Tudo bem? Não vou dizer, porque aqui eu tenho uma maior ativação de feixes espinais. Não. É muito mais, digamos que, eu não vou falar honesto da minha parte, é muito mais sensato partir para uma análise biomecânica. Dizer assim, olha, o deltoide é um músculo que produz ou contribui com a abdução do húmero, com a flexão, com a adução horizontal, seus feixes claviculares principalmente, com a abdução horizontal, com rotação lateral, e mais, os seus feixes espinais mais posteriores não contribuem com a abdução, mas sim com a adução, ou seja, numa puxada aberta pronada. Feixes espinais de deltoides são demandados. Legal. Eu estou aqui diante de um músculo que me apresenta possibilidades de variações de plano de movimento. Então, o desenvolvimento leva o húmero à rotação lateral para realizar essa abdução. É um exercício que me permite estimular preferencialmente feixes claviculares. Então, explicando para esse curioso, ora, talvez você não tenha estímulos efetivos para feixes acromiais, para feixes espinais, que você buscaria com variações, por mais que você empregue métodos, rest pause, drop set, uma flexão do húmero, por exemplo, perceba, flexão do húmero, estou aqui, caramba, mas trabalhei a flexão do ombro, vou variar o comprimento em relação ao torque. Banco inclinado, continuo na flexão do ombro, porém maior torque aqui, para um maior comprimento muscular. E depois eu fechei com desenvolvimento. Tudo bem. 3 exercícios que me permitem estimular feixes claviculares de deltoide, preferencialmente. Quando, e percebam, notaram a diferença dessa variação para esta variação? O comprimento muscular no qual eu oponho o maior torque de resistência. Algo que eu posso comparar com isso aqui, A câmera vem comigo?
comprimento muscular ali, embora estimulasse feixes claviculares em comprimentos diferentes, simplesmente pelo fato de adotar um banco inclinado, eu também poderia fazê-lo nas abduções, percebam? Maior torque de resistência aqui. Maior distância entre a linha de ação da força-peso e esse eixo imaginário. Articulação glenomeral, vamos pensar. Maior torque de resistência aqui. Mas eu posso variar esse torque de resistência, tanto adotando um banco inclinado, variei, olha o maior torque de resistência para o maior comprimento deltoide, ainda que direcionando para feixes acromiais. E também usando o cabo. Professores, variações sutis de estímulos podem não fazer o menor sentido para praticantes de modo geral. Mas para atletas, sim. Abdução do húmero, olha o maior torque aqui, ó. Maior comprimento muscular em relação ao halteres. Posso conjugar os dois exercícios no mesmo treino? Sim. Desde que eu cumpra as demais obrigações para o deltoide. Vou falar dessa forma. Aqui eu variei torque de resistência. E se vocês perceberem, os cabos me puxam em adução do ombro, mas também me puxam em abdução horizontal, percebem? Eu estou vencendo em abdução, mas com adução horizontal, ou seja, eu estou trazendo para feixes acromiais claviculares. Quando viro de frente para a polia, eu estou trazendo para feixes acromiais e espinais, porque a tendência agora é essa aqui, ó. Ela me trazer em adução e adução horizontal. Eu vou vencer em abdução com abdução horizontal. Feixes acromiais e espinais. Aí alguém me pergunta, professor, uma modificação como essa você acha que vai ser relevante? Para mim talvez não seja. Para o teu aluno, o teu atleta, coloca na prática, mesmo porque a maioria dos métodos não foi testada. Assim como, e muito menos, a maioria das variações de exercícios, quando falamos sobre hipertrofia muscular. Aliás, o que nós temos de, aspas, evidências científicas acerca de hipertrofia muscular é uma gota no oceano. Não responde a 1 minuto de treino conduzido na sala de musculação. É muito pouco. Sob a ótica da biomecânica, vocês entenderam a variação nessa polia, paradeltoide, muito embora priorize a mesma região. Ficou clara a variação para vocês? De frente para a polia, de costas para a polia. Alguém na aula ainda? Que possa me confirmar? Ficou dúvida? Vocês entenderam agora o que são técnicas avançadas? Ora, citando o filósofo Jonato Prestes, para o Pangaré, só aqui, ó, tranquilo. Quiçá, só desenvolvimento. Meu amigo, para aquele cara que quer e já fez de tudo para esse deltoide, eu tenho mais razões para variar do que para dizer assim, não, mas, inclusive naquelas ilustrações ali, aquelas duas variações, quando eu trago de costas para a polia, no que seria uma abdução com abdução horizontal, ou seja, feixes acromiais claviculares, eu sustento mais carga do que quando fico de frente para a polia. Poderia trabalhar em bisete? Poderia. Drop set, que seja. Pouco importa. Professor, mas seria um drop set porque para o mesmo músculo. Não há variação de exercícios. Professor, mas quando eu viro de costas para a polia, varia exercícios. Professores, não vamos perder tempo com a discussão da denominação do método, por favor. Chame de bisete, chame de drop set.
desde que entenda a variação de estímulos. Se eu estivesse agora me referindo a um treino com ênfase em tríceps braquial, voltar lá? Professor? Pode vir? Eu vou inicialmente falar do trabalho do Mael e colaboradores, esse publicado em 2022. Aquele que eu citei pela manhã, que avaliou as 3 cabeças do tríceps braquial. 3 cabeças, longa, lateral e medial. Porém, lateral e medial eles avaliaram a soma. A longa avaliaram somente a longa. E ainda avaliaram a soma das 3. 2 variações. Então imagina, o indivíduo treinou para um membro inferior, um membro superior nessa variação, 90 graus de flexão, extensão total, 90 de flexão, extensão total. E com o membro superior contra o lateral, ele treinou essa variação. Flexionou o húmero, alonguei cabeça longa, 90 graus para extensão total. Tudo bem? Carga sustentada, maior lá do que aqui. É esperado que no francês, menor carga seja sustentada para a execução do exercício. Ok. Avaliação das 3 cabeças do tríceps braquial, longa e a soma das 2 monoarticulares. Este exercício, embora treinado para menor carga absoluta, ensejou maior hipertrofia de cabeça longa. Esse resultado era esperado por nós? Sim, era uma hipótese coerente, porque aqui, eu trabalho e estimulo a cabeça longa do tríceps braquial em comprimento mais longo quando comparado com essa variação. Tudo bem? Sim. Então, cabeça longa, vantagem para hipertrofia decorrente do francês. E as 2 cabeças monoarticulares também apresentaram maior hipertrofia em resposta ao francês. E aí os autores discutem algo bem pertinente. Eles dizem o seguinte, olha, quando eu levo a cabeça longa a comprimento demasiadamente longo, eu prejudico a sua capacidade de produzir tensão ativamente. Produzir tensão para contribuir com a extensão de cotovelo. Consequentemente, eu vou demandar das 2 cabeças monoarticulares. Vou demandar em maior ênfase. Por quê? Porque a capacidade de produzir tensão pela cabeça longa está prejudicada em razão do seu alongamento. Ela como se ela chamasse para a tarefa as 2 cabeças monoarticulares. Então, essa variação, embora realizada com menor carga absoluta, foi mais efetiva do que esta para a hipertrofia das 3 cabeças de tríceps braquial. Cabeça longa individualmente, soma das cabeças lateral e medial, soma das 3 cabeças. Ou seja, vale investir na redução de carga absoluta para estimular o músculo em comprimento mais longo. Isso serve não somente para o tríceps braquial. Ok. Dito isto, eu poderia estimular o tríceps braquial em comprimento longo adotando essa variação. Mas também poderia, deita aqui no banco, professor. Ô Lohane, você consegue para mim um halter de 12 quilos? Por favor? Só um. Eu poderia, na ausência de um cabo, professor, apoia os seus pés lá. Isso. Não, o calcanhar lá. Subir um pouco mais esse banco, com licença. Apoia os calcanhares lá. E sobe, fica em pé aqui, ó. Eu quero que você fique com as suas... Isso. Pode estender o joelho, ficar em pé, confortável. Isso. Ok, assim. Lohane, 12 quilos? Poxa, 16 ela pegou, cara. Brincadeira. Concorda que eu posso trazer esse húmero à flexão, adotando um banco inclinado. Vem, guerreiro. Pode trazer aqui, ó. Lá. Para baixo. Isso. Daqui para cima. Subiu? Boa. Mantém. Baixo. Sim. Marca embaixo. Pausa para tirar. Pode ir. Pausa embaixo. Tira denso. Aí. Pode ir, guerreiro.
Faz o seguinte, flete esse quadril para não ficar acentuando a tua lordose. Boa, aqui ó. Continua o mesmo exercício, vai lá. Professores, percebe que enquanto estímulo para a tríceps braquial, pode flexionar total o cotovelo e tirar. Subiu. Enquanto estímulo para a tríceps braquial, este muito se assemelha ao que eu busco no francês. Sim? Só que, professor, controla essa descida. Controla. Aqui, marca, tira, vem. Isso. Quando eu levar o músculo a comprimento longo, vocês lembram quando eu falei de levar o músculo a comprimento curto, realizar um pico de contração? Em comprimento longo, estimule a desaceleração da fase excêntrica, quiçá uma breve pausa na transição entre excêntrica e concêntrica, pelo menos nas primeiras repetições. Tirou? Subida é nossa. Não. Pode continuar. Segura a descida. Eu subo contigo. Desacelera. Eu quero controle na descida. Só a descida agora me interessa. Professor, eu subo com você. Só a descida interessa. Professor, sustenta a descida. Mais que isso. Sustenta a descida. 3. Professor, mais que isso. Sustenta bem a descida. Bem lenta a descida. Bem lenta a descida. Mais que isso. 2 repetições. Bem lenta a descida. Mais. Yep. Outra dessa. Bem lenta a descida. Só mais uma. Fica embaixo. Desacelera. Boa. Pausa aqui. 5. 4, 3, 2, ok. Boa. Legal. Perceba que eu adotei uma alternativa ao francês. Usei um banco inclinado, ombro e flexão, para execução da extensão de cotovelo a partir de alongamento da cabeça longa do tríceps braquial. Repito. Quando leva um músculo a um exercício caracterizado exatamente pelo um comprimento muscular mais curto ou caracterizado pela possibilidade de levar este músculo e estimulá-lo em comprimento mais curto, eu vou priorizar o pico de contração ou dar essa ideia ao meu atleta, ao meu praticante. Elevação de pelve, marca lá no final esse pico de contração, nem que seja de meio segundo, nas primeiras repetições. Quando levar o músculo a comprimento longo, eu vou encorajá-lo a desacelerar a fase excêntrica e realizar uma breve pausa na transição para a fase concêntrica. É o que o mestre Fernando Sardinha denomina ponto zero. Nosso trabalho, estudo doutorado, publicamos Trindade Colaboradores 2023, sobre o método ponto zero. E lá nós argumentamos, ora, vou alongar o músculo, realizo uma breve pausa para minimizar a contribuição de estruturas elásticas na transição da fase excêntrica para a concêntrica. Ou seja, minimizar a conversão de energia potencial elástica em energia cinética. Eu não quero o movimento produzido por estruturas elásticas. Eu quero o movimento produzido pelo músculo. Então percebam que, se eu entendi o estímulo, se o trabalho do Mael comparou extensão de cotovelo no cabo, extensão de cotovelo francês também no cabo, se eu entendo o estímulo, eu posso buscá-lo em diversas variações. Assim como, professor, mas o meu praticante, o meu aluno, ele sente dor no ombro, relata dor, se eu levo a demasiada flexão, ok, vai para o cabo e busca a variação de extensão de cotovelo, que ele consiga manter os ombros em flexão. Se é aqui, ok. Se é aqui, ok. Se é no banco, usando o banco para tanto, use. Desde que você entenda que vou manipular o quê? O ângulo de flexão do húmero, a partir do qual ele realiza a extensão de cotovelo. Então eu posso sair daqui para cá, baixar a polia, baixa a polia ali, irmão. Só um pouco. Pode baixar, mais uma. Posso vir para cá, opa, já tem um torque oposto a um comprimento muscular mais longo, pensando em cabeça longa, baixa mais a polia então. Mais. Aí, já tenho um torque oposto a um maior ângulo de flexão do húmero e dessa forma vou estimulando a cabeça longa em comprimento um pouco mais longo. Observada a possibilidade desse praticante manter o ombro em flexão. Obviamente, se ele não apresenta limitação,
Eu tenho a variação do banco inclinado, eu tenho o francês, eu tenho o testa, mas o testa, ou no tríceps testa, a flexão do húmero seria aproximadamente 90 graus, um pouco mais se puder sustentar. O que eu quero que vocês entendam do estímulo, passando para aquela câmera, é a possibilidade de manipular o posicionamento do ombro para variar o estímulo que posso propor à cabeça longa de tríceps braquial. Sim, Inês. Mas, Inês, o que eu quis deixar claro ali é que existem exercícios, exemplo, lembra do crucifixo máquina? Crucifixo máquina, eu tenho torque relevante oposto a comprimento muscular curto, peitoral maior? Tenho. Então eu venho aqui, ó, pico de contração. Faz sentido. Faz sentido o pico de contração no supino? Pico de contração lá no final da fase ascendente. Faz sentido? Não. Por quê? Qual o diferencial do supino? Diferentemente daquela possibilidade de realizar o pico de contração ao final da adução, o diferencial do supino é a possibilidade de estimular o peitoral maior em comprimento longo. Então eu venho aqui, ó, sustento, 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 marco o final e inicio a fase ascendente. Ainda que numa velocidade um pouco mais rápida, um pouco maior. Tudo bem? Professores, eu espero que essa abordagem sobre técnicas, e eu gosto de apresentá-la baseada na biomecânica, tenha sido útil para vocês, já visto que no próximo encontro eu vou direcionar as nossas discussões para métodos, obviamente, inevitavelmente, resgatando discussões atinentes à técnica. Mas eu espero que vocês consigam fazer bom uso dessa informação ou dessas informações mais superior do dorsal. Trapézio superior, é isso? Lohane, por favor. Boa. Rafael, trapézio superior. Fica aqui primeiro de frente para a câmera, frente para lá. Trapézio superior não apresenta inserção na escápula, mas sim na clavícula. Então, o trapézio superior estaria inserido na clavícula, feixes superiores de trapézio, e, como tais, eles elevam as escápulas de forma indireta, tracionando a clavícula superiormente, produzindo esse movimento, vira de costas, nas escápulas. Tudo bem? Então, é um músculo que estaria assumindo essa disposição. Ok. Como eu vou estimular e dar ênfase a trapézio superior? Movimentos de elevação das escápulas. Tudo bem? Elevação das escápulas. Que vem acompanhado de rotação superior das escápulas. Tranquilo? Superior e médio. Já chego no médio. Ainda estou no superior. Então, professor, eu posso realizar a elevação das escápulas? Lohane, senta de frente para lá. Usando uma barra guiada, por exemplo, eu vou colocar o banco um pouco mais à frente. Isso, senta. Eu quero que você fique com o ombro pouco atrás da linha da barra. Faz a pegada na barra. Rafael, está comigo? Aqui eu tenho possibilidade de estimular trapézio superior, vai lá, nas elevações de escápula, perceba, está realizando elevações de escápula. E qual é o grande diferencial desse exercício em relação a esse aqui, ó? Qual o grande diferencial desse exercício? Alguém me traria a resposta? Porque elevação de escápula aqui poderia ser realizada aqui também, ó. Sim ou não? Qual o grande diferencial daquele exercício em relação a este? Boa, Rafael.
eu minimizo a contribuição do levantador da escápula, que também está inserido no ângulo superior da escápula e traciona superiormente a escápula no que seria o movimento de elevação. Muito bem observado. Então, se o indivíduo tende a demandar de levantador da escápula, eu adoto o overhead shrug, o nome desse exercício, e aqui recomendo a leitura do trabalho do Donald Newman. Overhead shrug a pretexto de estimular, posso colocar carga, barra guiada, estimular preferencialmente feixes superiores do trapézio. E, saindo daqui, vou travar a máquina, pode descer, ela pode perfeitamente, vem Lohane, perfeitamente realizar uma elevação das escápulas, vem Lohane, de frente para lá, com menor carga absoluta. Só aqui, ó, só a elevação, vem? Com menor carga absoluta. Poderia estar segurando halteres. Tudo bem? Ok, boa. Pode soltar. Então, Rafael, 2 exemplos de exercícios que podem ser combinados. Entenda que ela poderia aqui segurar halteres e realizar as mesmas elevações. Podem ser combinados a pretexto de estimular preferencialmente feixes superiores do trapézio. O que vai ser o fator decisivo? A resposta do meu aluno, do meu praticante. Agora, quando eu falo em trapézio médio, de costas para a câmera, este já estaria nessa condição, ou seja, suas fibras dispostas transversalmente e, como tais, adutoras da escápula. Adutoras da escápula. Então, exercícios que me permitam trabalhar em adução de escápulas, que virão, via de regra, acompanhado de abdução horizontal do húmero, mas as aduções de escápula me permitem um trabalho mais efetivo de feixes médios do trapézio médio. Agora, eu não gosto muito de combinar movimentos acessórios de escápula nas puxadas, nas remadas. Eu prefiro trabalhá-los de forma individualizada, boa, Leonardo, nas remadas abertas. Eu prefiro trabalhá-lo de forma direcionada em estímulos próprios. Um exercício para trapézio inferior. Lohane, você consegue deitar aqui com o peito apoiado? A câmera vem? Lohane, simula o que seria um Y aqui. Isso, um pouquinho mais alto, só para a gente simular. Isso, vai lá, diagonal. Boa. Aí, vai lá. Para feixes inferiores, um Y, por exemplo, que eu posso trabalhar, professores, que eu posso incluir entre uma série e outra de puxada, sim ou não? Para evitar que na puxada eu execute depressões de escápula a pretexto de estimular feixes inferiores do trapézio, eu posso levá-los a esse exercício. E depois realizar as minhas puxadas sem movimentos acessórios de escápulas. Ok, Lohane. Obrigado. Rafael, respondi a tua pergunta? Ou deixei a desejar? Então, o que você pode fazer? Pensa. No exercício que demanda inevitavelmente trapézio superior, você pode jogar um overhead shrug e ir para este exercício. No exercício que demande de trapézio médio, você pode jogar uma abdução com carga menor, moderada, e, por exemplo, partir para a remada. Eu posso abduzir escápulas numa máquina, por exemplo, e depois ir para a remada aberta pronada. Remada esta que demandará inevitavelmente de músculos adutores de escápula, incluindo o trapézio médio. Não o trapézio medial, o trapézio médio. Tranquilo? Professores, tudo certo com vocês? Eu quero registrar os meus agradecimentos. Primeiramente, parabenizar a turma pela participação. Muito legal, foi muito bom para mim. Foi um dia, eu não vi o tempo passar.
Foi prazeroso, de fato, parece que vocês estavam aqui ao meu lado. E eu parabenizo cada um de vocês, porque indiscutivelmente, vocês elevaram o nível da nossa apresentação. Quero dirigir os meus cumprimentos ao professor Ícaro e agradecer por todo o apoio. Parabéns pela condução. Cumprimentar a equipe técnica, a turma que fica aqui nos bastidores e vocês não conseguem enxergar. E dizer, professores, que para mim é um prazer imenso fazer parte desse time, falar para a pós-graduação em Bodybuilding Coach, porque é uma responsabilidade muito grande conversar com treinadores, preparadores de atletas que conhecem detalhes de variações de exercícios, de estratégias, que muitas vezes nem passa pela cabeça ou nem passam pela cabeça do pesquisador. Está ali no laboratório testando algumas possibilidades, mas nunca exaurirá as estratégias que são apresentadas, até de forma anedótica, por treinadores e atletas. Parabéns à professora Lohane pela contribuição. Professor, por gentileza. Professora Lohane. Parabéns, professora Lohane. Muito obrigado pela participação. Turma da equipe técnica, vem para cá, só para a gente cumprimentar. Deixa a câmera fixa. Professores, na segunda-feira, para alguns amanhã, essa é a nossa equipe técnica, a turma diferenciada, sempre buscando o melhor ângulo para entregar. Na segunda-feira, os equipamentos serão os mesmos, utilizados por vocês e pelos seus colegas. Serão os mesmos, mas o estímulo que vocês vão entregar ao seu atleta, ao seu aluno, é único, é seu, tem a sua assinatura. Portanto, entrem e retornem ao ofício de vocês, encarando aquela missão como o algo mais importante da sua vida. Naquele momento, para aquele aluno, você entregará o melhor que está ao seu alcance. No entanto, pensem, antes de selecionar e variar exercícios, no estímulo que quer entregar. E entregando esse estímulo, o façam de forma única. Não será equiparável a qualquer outro. O estímulo que a Juliana vai levar para o seu aluno difere do professor Carlos. O estímulo que o professor Carlos levará para o seu aluno. Então, essa intervenção leva a sua assinatura. Isso é o mais importante. Parabéns a todos que formam a família Uniguaçu. Muito obrigado mais uma vez pela receptividade.